E aí, galera inteligente dessa internet, aqui é a Milena Faria Finturi, e hoje nesse vídeo só vai ter o áudio da minha voz mesmo. Tudo bem, eu sei que não é a voz mais agradável do mundo, mas pelo menos eu não tô aqui em tailandês falando "Konnichiwa" na cabeça de vocês. Essa foi uma referência pra você que assiste meu canal por conta do conteúdo Feedback. Caso você seja uma dessas pessoas, dê uma olhada nas outras playlists, porque tem conteúdo de cultura pop que eu tenho certeza que você vai gostar também. Eu tô sempre falando de série, de filme, tem playlist sapatônica pra gente acompanhar tudo que é produção Girls Love, que tá à disposição da gente desde sempre. Mas hoje eu tô começando um projeto diferenciado aqui no canal. Pra quem não sabe, eu sou historiadora. Sou professora, pós-graduada em História da Guerra, em Teologia. E antes de ter um canal no YouTube, eu faço vídeo há mais ou menos um ano aqui nessa plataforma, eu tive um blog que se chamava Brado Mudo. Nesse blog eu postava meus textos, minhas poesias e as minhas crônicas. Eu gosto muito de escrever, sempre escrevi, e é por isso que eu presto consultoria acadêmica para o pessoal, em TCC, monografia, artigo, resumo, fichamento. Caso você me siga no Instagram, você vai perceber que lá na minha bio tem um @ de um perfil profissional. Escrever sempre fez parte da minha história, de quem eu sou. Sempre foi o meu refúgio. Eu já comentei aqui em outros vídeos o quanto a minha infância foi difícil, quanto a minha vida escolar foi solitária, quanto a minha adolescência foi complicada. E escrever era o meu ponto de fuga, era o meu escape, era a minha válvula de escape. Então, em 2018, eu escrevi um romance histórico chamado Brado Mudo. É como se fosse um registro de nascimento do meu livro. Assim que eu terminei as 200 páginas dele, eu enviei uma cópia com todas as páginas rubricadas para a Biblioteca Nacional. Eu vou lançar aqui, acredito que diariamente, não sei como vai funcionar, nessa playlist mesmo, os capítulos da obra. Não se assustem quando eu disser que são 200 páginas e 41 capítulos, porque a impressão é em Arial 12, com margem 3x3. Então, eu dei esse livro de presente para minha ex há alguns anos atrás e ela leu numa tarde. Então, fiquem tranquilos, eu acredito que os áudios de cada capítulo não vão passar de 2 minutos. Adentrando a fictícia vila de Itaruçu, situada no século XVII, na capitania de Pernambuco, no Brasil, colônia de Portugal. Nós somos transportados para um cenário autêntico e vibrante da nossa própria história, mergulhando nos meandros do poder e influência da nobreza. No cerne dessa história está a fazenda de cana-de-açúcar, cenário de intensos relacionamentos e segredos perigosos. Norma Jean, a nossa narradora em primeira pessoa, quem nos conta sua própria história, se apaixona à primeira vista por Candelária, uma escrava. O amor floresce em meio a um jogo de poder e classes sociais distintas, ilustrando os desafios de um romance que ultrapassa barreiras. Afonso Duarte, o leal capitão donatário que tem posse das terras, e o influente padre Martim, figura religiosa responsável pela catequização das almas dos ditos selvagens que aqui moravam, moldam a trama com suas decisões, enquanto personagens femininos como Norma Jean e Mia exploram relacionamentos escondidos e proibidos aos olhos de Deus e do Estado. As descrições tropicais pintam um quadro autêntico, nosso, brasileiro, onde suor, vestidos e cabelos desgrenhados são a norma, fugindo do estereótipo de nobreza e início da modernidade, início da idade moderna, que ilustram nos filmes e séries. Aqui a gente acompanha vestidos se arrastando pela lama e pela poeira. O livro captura a essência da época, onde mulheres se encontram subjugadas às vontades dos homens, criando um ambiente que não romantiza, mas sim humaniza cada um. A sensualidade é hábil e poética, inserida com delicadeza, enquanto as reflexões de Norma Jean adicionam mistério e profundidade às suas lembranças. Brado Mudo transcende as convenções do romance histórico, destacando-se por sua autenticidade, modéstia à parte de quem o escreveu. Existe complexidade nos personagens e atmosfera envolvente. A narrativa é fluida e intrigante. Oferece uma perspectiva única da vida nesse contexto, nessa época, retratando a luta das duas personagens para viver o amor, que é desenvolvido ao longo dos capítulos. Diante de um cenário tropical inesquecível. Existe uma sensualidade que eu tentei retratar de forma apropriada ao contexto da época, que é incorporada à trama de maneira elegante e envolvente. A poesia presente nas descrições e nas lembranças e emoções compartilhadas entre as duas personagens enriquece a experiência do leitor, a sua experiência, tornando o livro uma leitura tranquila, rápida,
Apesar de vir na norma culta, você não se sente lendo Machado de Assis tendo que reler o mesmo capítulo 3, 4 vezes para entender. O romance é trabalhado de maneira equilibrada, captura tanto a paixão quanto a ternura. As personagens, mesmo estando envolvidas num romance, elas enfrentam obstáculos individuais significativos devido às suas identidades de gênero e posições sociais distintas. As relações entre elas não são romantizadas, mas relatadas de maneira realista, abordando os desafios e as tensões sociais desse contexto. Norma Jean é dona de Candelária. Tanto Candelária quanto todas as almas presentes nesse engenho pertencem à família Duarte. Norma Jean foi criada para ser uma dona de escravos. Norma Jean vem da Europa junto com a prima Amélia. Norma Jean foi criada por Nana, Alana, uma babá, uma preceptora dessas duas meninas, alguém que preparou as meninas para serem senhoras do lar. Ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim. São aspectos individuais com os quais elas têm que lutar. A própria Candelária se sente posse objeto de alguém que ela tem que agradar e ceder a todas as vontades. Em determinado momento a gente se pergunta, é recíproco isso que está acontecendo? Ela se sente no dever de dar a seu dono, a sua dona, aquilo que lhe é pedido. À medida que a história se desenvolve e a gente conhece a personagem da Norma Jean, que é impetuosa, que é respondona, que é à frente de seu tempo, apesar de presa às convenções de sua época, a gente entende a necessidade que tanto seu pai quanto o padre têm de freá-la, já que ela é herdeira de todo aquele engenho. E nesse contexto é preciso ter herdeiros homens. É então que surge o personagem do Heitor, sobrinho desse padre, que vem da Europa, que vem de Lisboa para se casar com Norma Jean. E é aí que a história realmente acontece. É uma trama de segredos, traições, adultério, fornicação. Pessoas que diante da sociedade são santos e poderosos e por dentro das paredes de seus quartos são assim como nós, cheios de desejo, raiva, ambição. Eu espero que vocês acompanhem e gostem. E eu espero que ao final vocês odeiem tanto o capataz João Miguel quanto eu. Daqui a pouco eu solto o primeiro capítulo, claro, se vocês quiserem ler.